Olá, tudo bem? Eu sou o João Pedro Fragoso, aqui comigo está o Bernardo Coimbra Fala, Fragoso, tudo bem, meu amigo? e esse é o Toque Passa, o videocast do Jornal Globo gravado aqui no estúdio da nossa redação com oferecimento da Sete Games. Por aqui receberemos sempre um convidado do mundo da bola para passar ali os principais temas da carreira e falar sobre outros temas do futebol carioca, brasileiro e mundial. E hoje quem está aqui com a gente é o treinador Zé Ricardo. Zé, muito obrigado pela presença aí. Fala, João Pedro. Fala, Bernardo. Um prazer. Tudo bem, Obrigado Zé? aí pelo convite. Pra gente é uma honra estar aqui no Toque Passo, bater esse papo com vocês. Zé, antes de tudo, para começar, cara, como a gente está gravando na sexta, dia 13 de junho e amanhã, sábado, tem a estreia tem a primeira partida do Mundial de Clubes com o Inter Miami. Eu queria começar te perguntando qual é a sua expectativa para o torneio. A gente estava falando ali em off na resenha, nos bastidores, assim. Queria te perguntar a sua expectativa para o torneio. Como é que você acha que os brasileiros vão conseguir sair nesse campeonato? Quais jogos você está mais ansioso para ver? Bom, João, eu acredito que é uma expectativa não só minha, de toda a comunidade do futebol e até de uma forma geral todo mundo, porque sempre houve essa curiosidade de saber como seria o enfrentamento de grandes equipes brasileiras com grandes equipes da Europa, do Brasil e do mundo, né? Então, assim, eu acho que vai ser uma expectativa, uma experiência muito positiva para as equipes e também para todos nós, para podermos avaliarmos. E acredito que cada cultura, cada país com a sua cultura, cada equipe com a sua forma de jogar, esse tipo de integração vai fazer com que a gente possa tirar algumas respostas dessas dúvidas que nós sempre tivemos. E a expectativa no jogo dos brasileiros, né? Eu acho que nossas equipes vêm melhorando, né? O futebol brasileiro, de uma forma geral, vem melhorando seu nível técnico e as equipes têm apresentado bons rendimentos e agora a gente tentar confrontar da melhor maneira, do nosso estilo, do futebol brasileiro. A expectativa boa da gente ver uma competição e até por se tratar a primeira competição nesse formato, da gente realmente ver jogos de grande nível. Dos quatro brasileiros, você acha que algum passa para depois da fase de grupos, para as oitavas ali? Um, dois, três, talvez todos. Bom, eu torço para que todos, né? Mas eu vejo, até pelo nível de investimento, pelo momento atual, Flamengo e Palmeiras um pouco Acima, acima da mais possibilidade. favoritos, talvez. Sim, porque são equipes que vêm com a sua base há mais tempo, né? Os seus treinadores, não só o Felipe Luiz, não está há tanto tempo assim, mas principalmente o Abel, lá no Palmeiras, tem a sua estratégia, uma forma já bem definida há bastante tempo. Então, eu acredito que essas duas equipes estejam um pouquinho, com uma possibilidade um pouquinho maior de passar de fase, mas também não vejo que seria nada demais se Botafogo e Fluminense também conseguisse essa passada de etapa aí, porque são equipes também muito fortes e eu torço que principalmente o futebol carioca consiga esses objetivos. O José Boto esteve com a gente aqui e falou que numa fase eliminatória, depois da primeira fase eliminatória, é possível, sim, você enfrentar o europeu e mata-mata ali, enfim, ganhar o jogo, enfim, eles vão estar em final e pensando já no início da Perfeito. próxima temporada, enquanto os times brasileiros, sul-americanos vão estar no meio da temporada. Num jogo eliminatório, enfrentar um europeu é É possível, possível. né? Bernardo, então, da maneira como o Mundial sempre a gente viu, né? Primeiro com um jogo apenas, depois com alguns jogos a mais, é, a chance de você vencer numa partida, logicamente que ela é sempre maior. Quando você tem um grupo e uma quantidade de jogos, você precisa manter essa regularidade, esse nível de apresentação por mais vezes, né? Mas uma vez passada a fase de grupo, eu acho que essa condição vai acabar se estabelecendo e, logicamente, que também a motivação de estar passando de fase, a visibilidade que essa competição tem, o mundo inteiro assistindo, né? Então, eu levo fé que a gente possa fazer boas apresentações e que uma equipe brasileira possa chegar lá mais para frente. Eu acho que as equipes europeias, da maneira como vem se desenvolvendo, né, e os campeonatos europeus que a gente vê de clubes, né, dos seus países, né, Inglaterra, Alemanha, França, Espanha, Itália, são competições muito duras, eles têm mais costume de disputar esses grandes jogos, talvez um pouco maior do que as equipes brasileiras. Mas eu não vejo numa competição tão específica, tão particular como o Mundial, não vejo que seja totalmente impossível que uma equipe brasileira possa chegar até as fases mais agudas. Agora, Zé, nessa resenha ali do lado de fora, a gente estava falando também sobre os outros clubes, além dos brasileiros, dos europeus, né? O Esperance da Tunísia, o LA dos Estados Unidos, o Seattle, assim.
Tem algum desses times que a gente naturalmente considera inferiores que você acha que podem surpreender no Mundial, assim? Então, eu costumo dar uma olhada sempre nos jogos que estão passando ali, acompanho o futebol de uma forma geral. A gente viu a final da Champions num nível altíssimo, né? Então, assim, eu acredito que são as duas equipes favoritas aí a brigar pelo título, mas a gente não pode esquecer de outras grandes equipes que estão ali. Dessas equipes menores, assim, por um acaso eu vi o jogo do América do México contra o Los Angeles, até pela torcida que eu tenho, pelo pessoal que trabalha, os brasileiros que trabalham na América do México. E, assim, vi uma equipe também muito bem organizada, competitiva da equipe do Los Angeles, porque às vezes a gente tem a impressão de, por ser uma equipe norte-americana, que tem uma possibilidade menor. Eles vão estar jogando em casa e tem uma influência muito grande do futebol latino, né? São muitos jogadores do futebol mexicano, do futebol até canadense, hondurenho, algumas contratações da Europa também. Então, assim, eu acho que o futebol, de uma forma geral, isso não é novidade para ninguém, vem ganhando um equilíbrio muito grande. Cada vez mais a gente não pode se surpreender se uma equipe dessa acabar derrotando uma equipe de um peso, de uma camisa maior. Legal. Agora, falando mais um pouco sobre você, Zé, você saiu do Criciúma há um mês, mais ou menos, um pouco mais de um mês. Eu queria te perguntar, enfim, se a sua base, onde você mora, quando você não está empregado em algum clube aqui no Rio de Janeiro, hoje a gente viu um pouco do que é o Rio de Janeiro, um suco do Rio de Janeiro, que você falou que teve um trânsitozinho para chegar aqui na nossa redação no centro. Então, se a sua vida é aqui no Rio de Janeiro, como é que é esse período que você fica quando você está sem clube, com a sua família, enfim? Sim, verdade. Eu moro no Rio, né? Nasci no Rio de Janeiro, então, assim, quando a gente não está trabalhando, a gente está aqui. Sou nascido e criado em Maracanã e Vila Isabel, ali no limite ali dos dois bairros. Então, tenho o Maracanã ali como meu... ali próximo do meu quintal até, porque eu corria no Maracanã em volta, né, para fazer minhas atividades. Quando eu jogava futebol de salão no Vila Isabel, os treinos físicos eram ali no Maracanã. Tem uma relação muito grande desde muito pequeno, né, muito jovem com o estádio. Tenho orgulho de poder entender e ver que consegui jogar muitos jogos no Maracanã como treinador, não só de Flamengo, como Vasco e Botafogo. Então, a minha base é o Rio de Janeiro e quando a gente não está trabalhando, normalmente cuidando um pouco mais da saúde, dando atenção à família e sempre separando um dos períodos do dia para continuar estudando, vendo jogos, estudando futebol. Fora essas questões de futebol, assim, você falou de cuidar da saúde. Acho interessante, acho que é legal a gente falar também um pouco desse lado das pessoas que vivem o futebol, mas fora do futebol, assim, o que você faz para cuidar da saúde? Tem alimentação, enfim, tem exercícios aí? Eu sou filho de italiano, né? Eu gosto de comer, né? Massa, eu gosto, a família é uma família grande, sempre a gente está criando oportunidade de estar juntos, de rever a família, de receber os amigos e a família também, e para que a gente possa continuar com esse hábito, né, de comer bem, assim, a gente tem que estar cuidando da saúde também. Então, eu estou sempre fazendo minha atividade, ou dando a minha corrida, ou praticando algum esporte, ou então na academia, que também eu faço pelo menos 4, 5 vezes na semana. Acho importante, porque a gente vive num meio estressante também, né, que a gente requer muito da gente, e nessas oportunidades a gente precisa estar cuidando da saúde também, até para poder acompanhar o ritmo de trabalho. Hoje você estava no Leblon, né? Isso. Costuma jogar um futebol ali, se arriscar um pouquinho no futebol? Não, na verdade, eu tenho muitos amigos, ex-atletas que jogam, me convidam, mas aí eu prefiro deixar, não arrisco não, até porque já fiz uma cirurgia de joelho, 2 cirurgias de joelho, então eu prefiro fazer os esportes mais cíclicos que não façam a gente correr nenhum risco de ter outra lesão. E quando você está empregado nos clubes, o que falam muito de você, te chamam até de professor, né, pelo seu passado, na sua trajetória, que a gente vai falar muito, mas falam que você é um cara muito sereno, assim, muito tranquilo, que gosta muito de conversar. Eu queria te perguntar como é que você é em casa, cara, com a sua esposa, com o seu filho. É um filho, né, Alessandro? Isso, Alessandro, tem 16 anos. O nome é por causa dessas raízes italianas? Sem dúvida, é o nome do meu pai. Legal. Eu perdi meu pai muito cedo. Naquele momento eu já tinha prometido para mim mesmo que o meu primeiro filho, né? No caso eu só tenho um filho, mas seria o nome dele. E como é que é você com a sua esposa, Paula? Paula, isso.
Ainda bem que eu acertei o nome, imagina, já é. Verdade. Não, por incrível que pareça, uma coincidência da vida, né? Nos aproximou. A família dela também é italiana, né? Ela também tem descendência italiana e raízes maiores ainda da mesma cidade, né? Do sul da Itália. Então a gente se reencontra aqui, né? A gente se encontra aqui e alguns parentes se reencontram depois de tanto tempo. Foi uma coincidência muito grande, realmente. Eu também tenho uma vida tranquila, eu costumo liderar como eu faço com meus atletas, por exemplo, com eles também. Eu procuro dar os exemplos, logicamente que por vezes a gente precisa levantar o tom, a gente precisa ser mais firme, né? Até porque 16 anos é uma idade complicada, né? E a gente sabe que exige também um posicionamento mais firme, mas com a minha esposa, nossa relação é maravilhosa, graças a Deus a gente não tem problemas, algumas discussões de casal normal, mas nunca brigamos de forma mais grave. E meu filho é a mesma coisa. E ele está indo num caminho legal. Ele gosta de estudar, gosta de fazer atividade física também. É um garoto. Não vai jogar bola, então. Ele fez aquilo que eu acho que toda criança deveria ter, né? Eu coloquei ele para experimentar vários esportes, né? Eu via que ele não tinha muito tino, destreza técnica para praticar, mas ele gostava de praticar. Então ele fez natação, fez jiu-jitsu, basquete, vôlei, futebol. E aí depois com os horários de escola aumentando, hoje ele faz semi-integral. Vestibular, e exatamente. Aí ele chega em casa um pouco mais tarde, mas ele tem o costume de imediatamente, depois de tomar café, ir para academia. Então a mensagem que eu queria que ele tivesse agregado para ele de estar sempre fazendo uma atividade, independente de qual fosse, acho que ficou, né? Isso que é legal. A gente às vezes acha que eles não vão gravar, mas a gente deixa essa sementinha lá de informação que fosse. E hoje ele está começando a seguir a carreira dele, já com foco no que ele quer para o futuro. E, pô, é um filho maravilhoso, eu tenho muito orgulho dele também. Legal. E aí, nessa questão de família ainda, quando você vai treinar um time fora do Rio, até fora do país, como foi Catar e Japão, ela vai junto? Como é que você... Foram as duas oportunidades que aí eu faço questão que eles estejam próximo de mim, né? Porque o filho também. O filho também. Eu vou, um tempo depois, né? Eles acabam indo porque realmente aí é uma situação diferente, né? E eu também acho legal ele vivenciar uma cultura nova, eles gostam também dessa experiência. Quando a gente está aqui dentro do Brasil, não. A gente vai sozinho, aí numa folga eles vão para lá ou eu venho para cá. Então a gente entendeu que nos mantendo aqui nessa base seria importante para a gente também não bagunçar demais, principalmente a questão escolar do Alessandro, né? Ele está com 16 anos, se eu não me engano. Segundo ano. Vai agora para o segundo ano. E, se eu não me engano, foram 7 ou 8 escolas diferentes. Então, Caraca. A gente não quer bagunçar um pouco mais, vamos deixar ele formar para que a gente possa realmente... ciclos de amigos também. Exato, tudo exatamente. Isso, né? Entendeu? Ele sente muito falta, às vezes faz uma amizade um pouco mais próxima, começa a viver aquela amizade de forma mais intensa, tem que sair. Então, agora eu acho que a gente encontrou uma forma equilibrada de a gente pelo menos passar aí até ele chegar na faculdade. Agora tem uma coisa que você falou, agora vocês estão na Zona Sul, ali no Leblon, e provavelmente essa juventude dele é muito diferente da sua. Ele teve o Maracanã como quintal de casa, na Zona Norte, ali em Vila Isabel. Como é que foi a sua infância e quais são as diferenças assim, que você consegue enxergar, cara? Eu acho que é bem gritante a diferença. Primeiro que eu morava em vila, né? Então uma vila grande que tinha muita molecada da minha idade. Então ali mesmo a gente já tinha uma amizade muito espontânea, de a gente ficar na casa do vizinho, o vizinho ficar na nossa casa. Então era uma coisa meio que... Anos 70, 80, né? 80, eu nasci em 71, então ali realmente final de 70, 80. E, além disso, eu morava perto ali do campinho da UERJ, estava sempre jogando ali na UERJ, no IAPI, que tem ali também na 8 de dezembro. Então, eu tinha um grau de amizade e com muitos amigos também. A realidade não só do Alessandro, a maioria, né? A gente não tem mais essa liberdade de estar na rua, de estar se exercitando. Acho que é um questionamento, uma briga que nós temos, né? Aquela velha história, antigamente a mãe gritava para você vir para casa, hoje ela grita para você sair de casa para fazer alguma coisa, né? Então, sai do telefone. Exatamente. Eu acho que a nossa geração, né, foi muito privilegiada nesse sentido, não só na parte esportiva, mas na parte cultural também, né? Falar das nossas músicas, das nossas novelas, dos nossos filmes, de tudo, né?
Então, assim, eu me sinto privilegiado de ter vivido nessa geração e eu tento passar isso um pouco para ele também, apesar de eles, às vezes, não entenderem nem o significado disso, né? De a gente sair de casa nas férias, sair de casa e ir para a vila 8 da manhã, 9 da manhã e voltar 9 horas da noite, 10 horas da noite com tudo sujo. Cordão de suor aqui, com o dedo estourado. Acho que eles não conseguem nem mensurar nisso. Não tinha telefone, então tinha que ser realmente, quisesse falar com você, tinha que mandar alguém lá avisar. Então, grita, né? Grita na porta exatamente. De casa, e hoje a gente mora em prédio, já não tem essa expectativa de estar o tempo todo ali na rua, o play não funciona tanto, porque não tem tanta gente. Então, é uma realidade, né? Mas... hoje em dia você não conhece nem seu vizinho de porta de condomínio, né? Bernardo. Então a gente precisa tentar minimizar isso. Como a gente minimiza isso? Primeiro com a família, porque a minha família, como eu falei, da minha esposa, são duas famílias muito grandes. Então a gente precisa procurar estar sempre ali, tá fazendo alguma coisa para estar junto. E aí também com os amigos da escola, enfim, tentar trazê-los aqui, a gente vai para lá. Enfim, tempos diferentes. E nessa época, assim, que você falou muito bem das suas lembranças. Você fazia natação também, né? Fiz natação na antiga Suderge, né? Que tem a UERJ. E a Suderge era Suderge, eu lembro do Suderge em forma. Exato. Então, ali mesmo no complexo, no Júlio Delamare, e os alunos de educação física da UERJ, os últimos períodos, eram os professores da Suderge, né? Enfim, era o programa deles de parte final de formação, que eles iam dar aula lá para os alunos que se inscrevessem. Como era um programa do Estado, né? A gente se inscrevia lá. Era concorridíssimo, tanto o Júlio Delamare como o Célio de Barros, para quem quisesse fazer atletismo. E eu já ali mesmo, já andava ali. Às vezes o Maracanã tinha uma portinha aberta, que alguém estava tratando, a gente entrava e via aquele estádio, aquele gramadão lá, corria, daqui a pouco vinha os segurança tirar a gente. Era uma molecagem muito saudável e tal, e a gente, todo mundo aluno da Suderge ali. Eu fiz natação durante 4, 5 anos, cheguei a pegar uma final B do Carioca, que a Suderge tinha uma raia, né? Era a raia 9 ali dos campeonatos carioca, e a gente conseguiu chegar a uma final B. Eu nadava relativamente bem as provas de livre, de curta distância. Então, assim, como eu lhe falei, eu acho que a criançada que tiver oportunidade, né? Os pais que estiverem escutando a gente, que tiver criança pequena, fazer os filhos vivenciar vários esportes, para mim, essa é a maneira certa de fazer uma iniciação, e não fazer com que os alunos, né? Os filhos sejam só, né, uma especialização precoce. Eu acho que fazer esse movimento faz o desenvolvimento melhor motor da criança. E você depois começou no futebol na base do Lari de São Cristóvão, fez a Lari de São Cristóvão, né? Sim, eu jogava futsal, né? E aí, em determinado momento, um dos treinadores que eu tinha tido de futsal, ele estava... Eu já tinha feito teste na olaria, me chamaram, eu fiz 6 meses de olaria, e esse ex-professor meu de futsal assumiu São Cristóvão. E aí, como era mais longe, né? Que eu morava ali no Maracanã, e era mais longe, e a grana era curta, e estava jogando pouco na olaria, ele me chamou para jogar no Juvenil de São Cristóvão. E aí eu venho, porque meu pai foi jogador de São Cristóvão em 1956, né? 6 anos depois dele chegar à Itália aqui. Então ele já estava doente, eu quis dar esse presente para ele. Eu lembro que quando eu fui lá fazer o teste, eu não falei para ele. Quando fui aprovado, eu levei a ficha para ele assinar, e foi uma das últimas assim, alegrias que nós pudemos compartilhar junto, né? Então joguei 1 ano e meio no São Cristóvão, foi muito legal mesmo, por ter vivido aquilo que um pouco meu pai viveu, entendeu? E você acabou decidindo não virar profissional? Como é que foi essa... eu já migrou pro futsal para jogar futsal? Como é que foi essa escolha? O futsal sempre foi meio que paralelo, né? Teve um ano que eu parei para poder tentar o campo de forma mais específica ali, né? Aí quando eu vou pro júnior... Era zagueiro. Eu joguei de zagueiro, lateral e volante, porque na parte de defesa. Então, quando eu vou pro primeiro ano de juniores, cara, é um ano difícil, porque antigamente era muito difícil um jogador de primeiro ano jogar nos juniores. Eram 3 anos, né? 18, 19 e 20. Então era difícil. A equipe de São Cristóvão tinha uma boa equipe, competitiva, e as dinâmicas eram um pouco diferentes de subida ao profissional como é hoje, né? Era difícil você subir, normalmente você subia só no último ano mesmo, era aquele saláriozinho contado, e eu fiquei aquele primeiro ano praticamente só treinando, até que
meu pai veio a falecer e eu tive a necessidade de trabalhar também para poder repor aquilo que estava, né? Meu pai tinha uma banca de jornal junto com meu tio e eu comecei a substituir o meu pai, eu e meu irmão, para poder a sociedade que eles tinham continuar sobrevivendo ali, as bancas continuarem sobrevivendo. E aí eu também percebia que eu não tinha tanta qualidade, eu gostava muito de futsal, e no futebol de campo eu tinha mais dificuldade realmente. Aí eu percebi que não ia caminhar muito, resolvi continuar só no futsal, e aí fui fazer a educação física para tentar realizar o sonho de ser profissional do futebol de outra forma. Você fez educação física onde? Castelo Branco, Realengo. Foi legal. Zona Norte, tudo Zona Norte então, né? Aí, o Castelo Branco, assim, aí como o esporte ajuda a gente em vários sentidos, né? Um dos professores da Castelo Branco tinha trabalhado com futsal também e ele falou, poxa, vou tentar te oferecer uma bolsa se você passar para lá. E a gente foi, no início era uma bolsa pequena, 20% e tal, mas logo quando a gente chegou, o diretor quis fazer um jogo-treino contra a equipe de futsal que também já estava lá, né? E aí eu e mais alguns colegas que também jogavam futsal, falaram, vamos fazer um jogo contra e vamos ver como é que vai. E a gente foi muito bem, né? Muito bem. E aí, logo em seguida, ele já aumentou essa bolsa para 50% ou 60%. E no final do ano, a gente fez uma final contra a Universo, Salgado de Oliveira, antiga Açoec de Niterói, que era a grande rivalidade da época. E ele falou, se a gente for campeão, ano que vem a gente tem bolsa de 100%, porque a gente tinha uma rivalidade muito grande. Os diretores das universidades tinham uma rivalidade. Era o bicho da época. Era o bicho da época. E a gente bolsa. ganha a final e a gente tem ali e o próximo. Era uma tradição da faculdade da bolsa, né? Claro, você tinha que estar aliado ao estudo também, não era só para ser atleta da faculdade. E por isso que eu sinto que a gente tem aí muito ainda a aprender por desenvolvimento do esporte, né? A nossa política esportiva nacional ela é muito defasada, né? A gente poderia ter exemplo, não copiar, mas ter exemplo das políticas universitárias americanas, que também dão bolsas, mas também não dão para qualquer um. Realmente, faz o cara estudar e o cara também ter um dom para poder participar, né? Os jogos estudantis era uma tradição muito grande, e os JUBs, né, Jogos Universitários Brasileiros, também é uma tradição muito grande, que hoje até voltaram, mas não voltaram da maneira como eu acho que deveria ser, né? Então, isso me ajudou demais. O esporte sempre me ajudou muito. Então, é o que eu posso deixar de mensagem e estar sempre incentivando aqueles que estão próximos de mim. Cara, além de treinador, você também foi professor de educação física da rede municipal, né? Uhum. E foi, enfim, professor de educação física e técnico de futsal de uma escola. Você falando agora, a pergunta seria até o que você ainda carrega com você dessas experiências. Mas, na verdade, você falando, acho que fica muito claro. Sim. O que você carrega dessa experiência na educação. Isso é uma possibilidade para o Zé Ricardo do futuro? Voltar a trabalhar com esse tipo de educação? Talvez não em escola, Sim, enfim, claro. eu entendo a pergunta. Consolidada, mas... Eu vejo assim, assim que acabou, que eu me formei, né? Não só a gente querendo viver do esporte, né? Eu já estava no futsal, né? E aí passei a ser treinador muito cedo. Fui treinador de futsal muito cedo. Com 21, né? 21 anos. Em 92, já no Vila Isabel, no primeiro clube que eu trabalhei. Mas eu tinha muita expectativa as incertezas também, né? De como a gente vai viver. Tu sabe que o professor aqui no Brasil, professor, psicólogo, médico, tem uma vida difícil, tem que trabalhar bastante. Aí os concursos para o magistério, tanto de estado quanto de municípios, estavam abertos, ou se abriram em algum momento. Eu fiz e passei nas duas, tanto no estado quanto no município. Aí no estado eu trabalhei 6 meses, mas eu estava muito longe, caí muito longe, Piabetá. Realmente, depois que o futebol começou a entrar de forma mais efetiva na minha vida, eu tive que pedir a exoneração do estado. E o município não, por ser num colégio próximo de casa, a gente conseguiu conciliar. E hoje ainda eu estou até com a licença... sem vencimento, né? Minha licença está fechada lá há 10 anos quase. E um dia eu queria realmente, no final, mais para frente, tentar unir o futebol, logicamente, com a questão educacional, sem dúvida nenhuma. Ou ser um diretor de categoria de base, com esse foco também no desenvolvimento pedagógico dos alunos, porque eu tenho certeza que um bom desenvolvimento cognitivo dentro de uma sala de aula faz um jogador melhor dentro do campo. Isso aí é uma questão, para mim, que deveria ser usada até mais e
e buscar nada mais. Mas hoje o jogador, infelizmente, é visto apenas enquanto ele está rendendo, né? A gente precisa ter essa visão mais humana do atleta, principalmente na base, por isso a nossa briga com categoria de base, nos clubes que eu passo, eu sempre tenho um olhar diferente para a categoria de base. Sempre atento nas mudanças de regras. A gente comentou em off também, por exemplo, dessas questões de 9 estrangeiros hoje no futebol brasileiro, que né, cria uma barreira muito maior para o jogador de base. E a parte pedagógica, eu acho que ela tem que acompanhar, porque é muito difícil, né? Todos nós sabemos do funil que é chegar no profissional e das armadilhas que tem quando você chega no profissional. Se você não tiver uma carreira paralela ali, ou não tiver uma perspectiva em paralelo ali, se você se perder em algum momento ali, você vai ter dificuldade até de se entender como ser humano. E como é que você fez, assim, porque você teve essa tentativa de jogar tanto no campo, não conseguiu, jogou no futsal, mas o que te fez ter esse estalo de, não, eu tenho que tentar alguma coisa que também é alguma carreira, e foi estudar para fazer educação física, enfim? Porque quando a gente se pega, né, eu, meus 2 irmãos, minha mãe, uma dona de casa, a gente tendo que, né, prover ali a nossa família, né? Então, estava claro que a gente precisa ter uma linha de uma carreira. E todos nós, eu na educação, minha irmã, hoje ela é professora, mestrada, doutorada em nutrição, professora da UERJ, meu irmão também se formou, todos nós em escolas públicas, e meu irmão hoje é engenheiro da Petrobras, hoje não, né? É engenheiro da Petrobras. Então, assim, mostra que o querer buscar e a união ali entre a família, o foco naquilo que você quer, faz a diferença. E é essa experiência que eu tento, porque eu sabia que eu tinha que ter alguma coisa mais concreta, mas ao mesmo tempo continuar alimentando meu sonho de trabalhar com futebol. Então, a faculdade de educação física me deu essa condição para poder eu continuar entendendo que era aquilo ali que eu queria. E era mais fácil lidar com a diretoria da escola, com os pais, assim, ou agora com o dirigente, com o empresário? Então, eu acho que são problemáticas distintas, mas assim, a gente sabe que hoje os alunos estão muito mais difíceis, né, do que antigamente. A relação professor, o corpo docente, o corpo discente é difícil, até pela maneira como há uma superproteção também dos alunos, os pais com os alunos acham que o professor hoje infelizmente não é mais aquela figura que antigamente tinha, né, um respeito que o aluno tinha, que os pais tinham, que todo mundo tinha com o professor, né? Hoje me parece até que as pessoas têm vergonha de falar que são professores, né? Até pela falta de representatividade, outrora muito grande, mas hoje, infelizmente, muito menor, pela falta de valorização profissional, e eu acho que pior do que isso é a falta de reconhecimento social. Isso eu acho que é o mais difícil para o professor. Já um dirigente, a gente tem que ter a flexibilidade, porque cada clube é um clube, cada dirigente tem a sua característica, né? Os representantes hoje, os empresários, não tem jeito, há alguns anos fazem parte do ecossistema futebol, e se você também não souber se relacionar com eles, por mais cintura, né? Exato, porque às vezes tem algum problema com um jogador, seja positivo ou negativo, mas aí daqui a pouco tu quer um outro jogador que passa a ser a ser dele mesmo. Então você precisa ter uma certa flexibilidade, porque o mundo vai rodar e vai cair ali também. Então a gente tem que estar atento para isso também. Não são 2 meios fáceis de controlar, de viver ali, mas eu acredito que com flexibilidade consegue-se. Legal. E essa ida do futsal pro futebol, pro campo, como é que isso aconteceu? Foi engraçado, Bernardo, porque assim, em determinado momento da minha carreira eu achei que eu ia viver do futsal. Eu recebo um convite, voltando um pouquinho, eu estava em 2000, acho que 2005, 2006... 2005 no Flamengo. 2005 no Flamengo, eu tinha recebido um convite de um ex-diretor de futsal que tinha ido para o campo. E aí ele falou assim, na primeira brecha eu vou te levar. Eu falei, pô, Tito Araújo, né? Um grande amigo, um abraço para ele. Ele falou assim, pô, tu tem o maior jeito com a criançada, eu tô lá com mirim com muito atleta, eu tenho quase 50 atletas, e só um profissional e um estagiário. Eu queria que você dividisse a geração 92, geração 93. Eu queria que você dividisse. Eu falei, pô, Tito, eu acho que eu não levo jeito para isso, me deixa aqui no futsal. Eu tava bem,
no futsal. Já estava no Flamengo também, os títulos nacionais também, vários títulos estaduais. Não, tu leva jeito com a molecada, eu quero... Tava desiludido do campo? Não, eu não tinha ido pro campo ainda. Não, da época de jogador. Ah, sim, mas assim, entendia que tinha sido a melhor escolha. Eu não tinha ficado com mágoa e, enfim, tava bem resolvido. E aí comecei a trabalhar com a molecada lá e ele falou, vamos fazer o seguinte, era final de ano, ele falou, fica esse finalzinho de ano, se você gostar, em 2006 eu te faço convite, né? A gente não podia acumular em futsal e futebol de campo, não podia acumular. Falei, tá bom, vamos fazer esse teste. Aí eu fiz finalzinho de 2005, a gente fez um campeonatozinho que tinha ali bem legal, um campeonatozinho bem armadorzinho. Quando acaba 2006, o treinador do Mirim sobe para o infantil e fica a vaga. E aí a primeira categoria oficial, o Mirim, ele fala assim, agora, tá vendo? É para você. Eu falei, tá bom, vamos lá. E aí começa a minha história no futebol de campo. Naquele ano ali a gente estava... Tinha alguém nesse 92, 93 que acabou jogando? Deixa eu ver aqui. Eu lembro que o Mirim é o quê? 13? Pré-Mirim é 12, 13 anos. Por exemplo, já tem bastante tempo, né? O Negueba. É mesmo? Negueba. Guilherme Negueba, que jogou um tempo no Sim. Flamengo. Michael Douglas, que era um volante que está jogando fora do Brasil há um tempo. A geração que a gente jogou contra era muito forte também, né? O Rodrigo Frauches era um zagueiro que ficou no Flamengo um tempo depois saiu do Flamengo, acho que ele está jogando fora. A gente jogou contra o Coutinho, que estava 9-2 também no Vasco. Neymar é 9-2 também. 9-2, mas contra o Santos a gente não pegou, jogou contra, não. Mas enfim, foi uma geração muito gostosa ali de trabalhar. E aí depois a coisa foi acontecendo. Até que em determinado momento eu recebo um convite do futsal da Itália. Olha só que coisa. Caraca. Mas já tinha alguma ligação pela família? Não, disputei vários campeonatos brasileiros, né? Tanto de clubes quanto de seleção. Fui treinador de seleção carioca também. E num campeonato que a gente vai disputar em Maringá, o treinador de Maringá, italiano, Robson Marani. Ele fala assim, pô, tô indo pra Itália porque eu recebi um convite lá, ele é italiano, ele, já tenho dupla, e foi. Deu esse tempo aí, em 92, ele me liga. Pô, tem um clube aqui que tá me procurando, eu não posso ir, eu te indiquei. Tu quer vir? Eu acabei indo para lá também. Caraca. E ele tá lá até hoje, um grande treinador. E um brasileiro que tá fazendo um trabalho maravilhoso lá no futsal italiano. E eu acabei indo. A gente estava com muito problema no campo do Flamengo, salários atrasados, que o Flamengo, naquela pegada antiga, foi me prometido um aumento de salário que não aconteceu e eu tinha muita vontade de trabalhar na Itália, né, conhecer minhas raízes, aí fui. Quando eu volto, um ano depois de férias, eu tinha 2 anos de contrato, quando eu volto de férias, o Flamengo me chama, já estava começando a ter um movimento de melhora, de cor do clube, o Flamengo me chama para eu dirigir o infantil, porque a gente deixou o Mirim muito bem e o infantil estava numa situação com o mesmo grupo que eu tinha trabalhado. Aí eu ligo lá pro pessoal italiano e tal, parará, a gente chega num acordo e tal, eu fico aqui para dirigir o infantil do Flamengo, pego a mesma molecada que eu tinha pego no Pré-Mirim e a gente bate campeão carioca depois de não sei quantos anos, na final contra o Vasco, do Felipe Coutinho e tal. Então ali começa a minha história, cara, e o gosto começa a ter também, né, totalmente diferente do primeiro jogo, que eu olhar assim, o primeiro jogo, a gente olhava assim, 11 contra 11, sentado e eu acostumado no 4 contra 4 do futsal, quando eu olhei assim, eu falei assim comigo, o que eu tô fazendo aqui, cara? Eu não tava entendendo nada naquele momento. Então, aí começa a ter uma história legal, o Flamengo realmente foi a minha casa durante 14 anos, né? Contando o futsal. E eu tenho orgulho de dizer que eu passei nas categorias de futsal e em todas as categorias do futebol de campo, até chegar ao profissional. E como é que foi, cara? Quando te chamaram, você foi primeiro interino, né? 2016? Sim, 2016. Como é que foi, assim, quando tu recebeu o convite para ser interino do time profissional do Flamengo? Cara? Então, deixa eu contextualizar que no início do ano a gente vai jogar a Copa São Paulo e a gente vence a Copa São Paulo, né? Sim. Em 2016, na final contra o Corinthians, a gente ganha com uma geração muito talentosa, né? Léo Duarte, Ronaldo. Jorge, lateral esquerdo. Jorge foi na geração anterior. Mas Léo Duarte, Ronaldo, Thiago Goleiro, Matheus Sávio, Lucas Paquetá, Felipe Viseu. Sim. Era uma geração... E outros, né? Praticamente todos eles viraram bem, jogador. Sim. Né? Aí, quando a gente vence a competição, o presidente Bandeira de Melo me chama e fala, a gente vai fazer um plano de carreira contigo.
Você fica mais um ano aqui no nosso juniores, porque a geração 2000, a geração do Vinícius Júnior, do Lincoln, que eu já tinha trabalhado também, na categoria infantil E, no primeiro ano de juniores. E a gente quer que você dirija essa categoria. Então faz mais um ano de juniores e depois você vai ser efetivado como auxiliar da casa. Vai ficar os 2 últimos anos de contrato com o professor Muricy Ramalho, que era o treinador que todo mundo época, né? queria e tal, e o Flamengo fez um contrato de 3 anos. Então, achei aquilo ali fantástico. Foi a primeira vez que realmente sentaram comigo e fizeram um plano de carreira comigo. Legal. E aí, a gente acaba a Copa São Paulo, a gente já emenda aqui Campeonato Carioca e tal. Aí, quando chega lá pro mês de maio, se eu não me engano... Futebol brasileiro, né? Não, eu estava no Campeonato Brasileiro, jogando Flamengo Esporte, lá na Ilha do Retiro. E o professor Muricy Ramalho teve aquele problema de saúde dele, né? De saúde, aí precisou se afastar, né? E aí o Rodrigo Caetano, o Flávio Godinho, o presidente, me ligam, ó, você vai fazer o jogo aí amanhã, quinta-feira, quando chegar aqui, vem pra cá que tu vai fazer o jogo contra o Ponte Preta, enquanto a gente vai ter calma para contratar o novo treinador. Aí foi isso, a gente fez o jogo contra o Sport lá, voltamos pro Rio, já fui direto do aeroporto pro Ninho do Urubu, já passaram tudo para mim, a gente faz 2 treinos e vai jogar contra a Ponte. A gente vence a Ponte lá e na quarta-feira já tinha outro jogo. Aí, como eles não encontraram, ainda não tinham encontrado o nome, a gente vai jogar contra o Vitória. Em Volta Redonda a gente vence o Vitória. E aí começa a ganhar uma força, assim... As coisas começaram a acontecer porque alguns jogadores que tinham sido campeões da Copa São Paulo já estavam no profissional. E o profissional, assim, com um grupo muito receptivo ao trabalho, né? E a comissão técnica toda da casa. Então, quando eu subo, eu tenho essa facilidade, vamos dizer assim, de conhecer os profissionais da casa, profissional de preparação física, fisiologia, todos eles da casa. A metodologia toda já estava. Alguns jogadores que já tinham trabalhado comigo, os jovens, e o pessoal do profissional com muita vontade de querer fazer aquele Flamengo acontecer. Né? Até porque era o início desse Flamengo de hoje ali. E aí a sequência de jogos, eu fiquei 11 jogos como interino, até que o presidente me chamou e me efetivou. Ele falou, não, vou te deixar como interino enquanto a gente busca esse profissional aí. E aí agora, como a comissão do Muricy saiu, né, saiu junto com ele, assim que chegar esse profissional, você já vai eu vou antecipar a tua vinda aqui para o auxiliar da casa. Mas as coisas começaram a acontecer de forma muito tranquila, natural, sempre conversando, sempre trocando, até que chega um ponto que eles fazem um convite, logicamente que eu aceito, e a gente começa a carreira no profissional ali. E aí tem um título carioca de 2017, né? Na final contra o Fluminense. O Flamengo fica em terceiro. Terceiro lugar. Brasileiro, Isso, a gente fica em terceiro, mesmo ponto do Santos, mas o Santos com uma vitória a mais que a gente. E o Palmeiras do Gabriel Jesus, aquele time muito bom do Cuca, treinador, né? Em algum momento ali a gente esteve muito próximo de tomar a liderança deles. Mas... O Flamengo disputa o título até o final. Até o final. Acho que ele empata ou perde pro Curitiba no Maracanã, exatamente, né? empata, 2-2. Um jogo que a gente estava ganhando um jogo de 2-0. 2-0 e a gente toma o gol do Kleber Gladiador no finalzinho. 2-2, a gente perde ali a possibilidade matemática de brigar até o final. Mas assim, foi um ano difícil, porque o Flamengo só consegue voltar a jogar no Maracanã nesse finalzinho. E a gente faz assim, joga muito em Cariacica, joga no Pacaembu também. Pacaembu, joga no Norte, Arena das Dunas, Arena Pantanal. Então, assim, a gente teve que fazer uma logística muito Olimpíada, né? maior. Exatamente. E a gente tem, depois a gente fazendo os cálculos lá, né, o pessoal da fisiologia, a gente faz em viagem 2 vezes mais do que o segundo lugar fez de avião. E esse segundo lugar, sabe quem foi? O Palmeiras. Então, assim, realmente no final faltou um pouco de punch, né? De punch, mas foi maravilhoso, né? Até porque ali começa realmente uma visibilidade de um Flamengo diferente que hoje mostra toda a sua força aí. Mas fala aí, você ia contar. Não, que aí em 2017 você é campeão carioca, enfim, aí depois você sai em 2017 também. A gente faz o Campeonato Carioca, o Flamengo é campeão carioca invicto, né? Só agora, ano passado, com o Tite. Esse consegue ano, né? repetir. Ano passado com o Tite, que consegue repetir esse feito. Porque é difícil, né? Eu lembro que se você for até o final, na maneira como era, foram 7 clássicos, né? Acho que Flamengo, acho Botafogo, acho Fluminense.
A gente é campeão carioca, a gente está bem na Copa do Brasil, mas a gente tem um revés na Copa Libertadores, né? Que era o grande... A gente ganhou os 3 jogos dentro de casa, contra São Lourenço, contra Atlético Paranaense, contra Leão? Universidade de Chile. Mas a gente acaba não classificando. 9 pontos a gente não classifica, né? Vocês perdem para o São Lourenço São lá, Lourenço né? na última bola. Na última bola. Último, finalzinho. Isso. E aí a gente já fica uma pressão, porque a gente começa o brasileiro, e como a gente estava bem focado ali na Libertadores, a gente acaba começando o brasileiro ali, 4º, 5º lugar, não fez um início muito forte. E aí quando a gente joga em casa contra o Vitória e tem uma derrota, um jogo inacreditável, a gente fica em cima do Vitória o tempo todo e perde o jogo 2-0. E aí é a troca, a saída. E aí quando você foi chamado para ser interino e depois efetivado, você sabe que a realidade do treinador é essa? Não tem jeito, Bernardo. A gente sabe que o cargo de treinador aqui você não é, né? Você está como treinador. Isso é muito, muito nítido aqui no futebol brasileiro. Graças a Deus está melhorando um pouco, mas de uma forma geral a gente vê absurdos aí de o treinador ficando quatro rodadas, treinador ficando 1 mês, treinador ficando... infelizmente é uma realidade que o entorno do futebol te empurra para isso de uma certa forma. Então, você assumir uma função de treinador hoje no Brasil, você tem que ter essa realidade, tem que ter essa consciência. E você passou Senão, tu vai sofrer mais ainda. Você passou por isso no Cruzeiro, no Fortaleza, né? De ficar pouco tempo. Pouco tempo, exatamente. No próprio Inter também, mas o Inter é um esquema diferente. Você já foi sabendo que seria até o final do ano, né? Que veria o Cudê em 2020. No Inter, o que acontece? Primeiro, um desejo muito grande de trabalhar no Sul e especificamente no Inter pela amizade que eu tinha com o Rodrigo Caetano, que foi o diretor que me fez uma blindagem muito legal naquele início lá, por ser um cara novo, né? E aprender com ele, e ele conheceu o nosso trabalho também, né? Então, quando ele me faz o convite, o Eduardo Cudê ainda não tinha dado 100% de certeza, tinha deixado em aberto. O Inter vinha de a perda de uma final de Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense, e um momento muito difícil para o clube. O clube estava com medo de perder a vaga para a Libertadores 2020. E aí ele me conhecendo, ele falou, poxa, sabendo do teu conteúdo, do teu planejamento, da tua metodologia, da tua organização, a gente está precisando disso. Eu quero ter o prazer de, no final do ano, poder dizer que você que vai continuar, mas essa é a realidade, né? E aí eu fui muito criticado na época por muitos, mas eu entendia que a experiência seria única viver aquilo ali. E realmente não me arrependo. O Internacional foi uma experiência maravilhosa. Eu tenho um carinho muito grande pelo clube lá. Deixei muitos amigos, e ali entendi também que poderia conhecer outros profissionais, outros jogadores que vieram a ser meus jogadores mais para frente. Então a gente consegue, entrega o objetivo de manter na Libertadores. O Inter vai na Libertadores. E ficou o carinho, né? Ficou a admiração pelo clube, né? E a torcida também para que o clube realmente sempre consiga seus objetivos. E antes de chegar nessa parte mais atual, assim, eu lembro que você engatou uma sequência muito boa, porque o Flamengo foi terceiro no Brasileirão, depois foi campeão do Campeonato Carioca, depois você vai pro Vasco, 1 mês depois de sair do Flamengo, talvez. 15 dias. 15 dias, e classifica o Vasco para Libertadores. Foi. Essa sequência foi a melhor da sua carreira? Não tenho dúvida. Até pelo desafio que era, né? Sair depois de tanto tempo de Flamengo, ir para o maior rival. Isso era uma dúvida que eu tinha, até de como ia ser a recepção da torcida, a recepção das pessoas do clube, mas foi realmente maravilhosa a recepção. E talvez ali uma das melhores campanhas do Vasco ultimamente, né? A gente faz um segundo semestre de 2017. Se tivesse, que nem tem na Europa, campeão de inverno e campeão de verão e de inverno, a gente seria campeão de inverno, né? A gente chega no retorno em primeiro lugar junto com a Chape, aquela Chapecoense que foi campeã da Sul-Americana, né? E a gente consegue uma recuperação, sai de 15º lugar e chega em 6º lugar. Por muito pouco, empatado com o Flamengo, a gente não entra direto na fase de grupo. Em 2018 a gente tem que participar, 2018 a gente tem que participar da pré-Libertadores.
Recentemente eu entrevistei o Guilherme Costa, que era desse time do Vasco, ele falou bem de tu pra caramba. Nossa. Acabou virando um amigo, assim, ele fala, pô, cara, esse tempo do Vasco com o Zé, assim, melhor da minha carreira. É legal ouvir as histórias. Verdade, Guilherme era um garoto, né, que naquela época ainda muito jovem, um talento muito grande. Infelizmente sofreu com algumas lesões, né, que acompanharam ele na vida, aquelas famosas armadilhas que eu estava falando aqui para você. Por isso que, graças a Deus, ele é um moleque que tem uma cabeça boa e ele está aí seguindo a vida dele. Mas foi assim como ele, a gente tinha Paulinho, a gente tinha Paulo Vitor, a gente tinha Matheus Vital, a gente tinha Evander, a gente tinha muito garoto, Henrique, Ricardo Graça, era uma molecada junto com um grupo muito bom também de trabalho com o Vasco. Apesar de todos os problemas do Vasco, era um grupo bom, bem montado, e a gente conseguiu dar uma maneira tranquila de jogar, com a experiência de um Nenê, com a experiência de um Wagner, com a experiência de até o Pikachu, que já estava começando ali, né? Um Breno, que infelizmente não teve os problemas que teve de contusão, Anderson Martins Silva. Então, assim, era um grande. Era legal pra caramba. Era um time muito bom também de trabalhar, e eles entenderam que a gente só ia conseguir conquistar os objetivos pessoais se o objetivo coletivo tivesse em primeiro lugar. Eles com certeza, talvez um dos grupos que mais entendeu isso rapidamente, por isso a gente deu aquela virada tão rápida. Agora, nessa temática que o Bernardo puxou, você tem 9 anos aí de carreira como profissional, foram 10 clubes e 2 passagens no Vasco, assim. De todas essas, só no Flamengo você conseguiu ficar mais de um ano, foram 13 meses ali, 1 ano e 1 mês, mas nenhuma você conseguiu começar a temporada e terminar a temporada nesse mesmo clube. Isso, de certa forma, te faz falta na carreira, assim, quando você revisita a sua carreira, o espaço que você lógico, deu? a gente está o tempo todo revisitando a carreira, né? Acho que todo profissional é assim. Sim. Me faz falta realmente, mas tenho certeza que a questão do Vasco, principalmente, as 2 passagens, certamente teria a possibilidade de terminar a temporada, mas a primeira vez que eu peço para sair foi uma questão bem pessoal, e a segunda foi uma questão até de estrutural, porque o Vasco faz aquela negociação com a 777 e a gente, quando recebe as primeiras visitas dos representantes da 777, a gente não tem nenhuma indicação de como vai ser o futuro. E aí há o convite do Japão, que é um país... E tem um contexto também, porque o Botafogo estava com o Anderson, e ali naquela época mudou, não foi também? Era um caso parecido, assim, o Botafogo tinha o Anderson, e aí chegou o investimento... Foi campeão da Série B, foi bem no Carioca, e aí chegou um investimento de fora e contrataram um treinador de fora. Exato, então... e eu fui visitar a história da 777 também, né? Eles tinham colocado um treinador, se eu não me engano, no Gênova, novo assim que chegaram, demitiram quem estava, num time nos Estados Unidos também, e se eu não me engano também na Alemanha, agora me falha a memória, mais um país. Time na Alemanha, assim, eles ou na também, França, talvez. Talvez, e eles fazem esse mesmo movimento. E eu converso com o presidente Jorge Salgado, falei, presidente, como é que fica a nossa situação da comissão técnica? Aí ele falou, até dia 31 de junho, ou julho, agora eu não me lembro a data, que vocês são treinadores do Vasco. A partir daí... Muito difícil, né? Aí eu fiquei, né, cara? Aí a gente ficou trabalhando, normal. Tem o convite de um time que já tinha me convidado um tempo atrás, no Japão. Eu vou pro Japão. E o Jorginho vai pro meu lugar, né? Entra depois, leva a equipe pra Série A, conquista o objetivo. A gente já estava no G4, ele conquista o objetivo. Aí acaba a competição, o que a 777 faz? Tira o Jorginho. Então, assim, não me arrependo. Eu acho que a decisão foi tomada certa. Certamente a gente terminaria a temporada tanto da primeira vez quanto da segunda vez. Agora, em 2018, ali antes de começar a Libertadores, em fevereiro, você recebe uma proposta muito boa dos Emirados Árabes, se eu não me engano. Até saíram várias matérias sobre isso. Al-Shabaab. Isso. Financeiramente era muito boa para você, você não escondia isso. E você escolheu ficar no Vasco, tanto pela questão familiar, que você falou que a sua base aqui no Rio de Janeiro, você já estava no Rio de Janeiro há muito tempo, ainda não tinha saído do Rio, porque foi do Flamengo para o Vasco, e também pelo projeto do Vasco. Você recusa essa proposta e depois você acaba saindo do Vasco 4 meses depois, em junho. Então, era realmente uma proposta, a melhor proposta que eu recebi até hoje. Então, né? é isso que eu ia, para complementar, assim, quando você recebe essa proposta do Japão, em 2022, com todo esse contexto de incerteza no Vasco,
Voltou na memória essa proposta que você recebeu lá em 2018, não aceitou e falou, cara, agora eu não posso deixar de valorizar essa questão financeira? A primeira questão é o seguinte, João, eu tinha certeza que eu ainda estava muito novo na função para sair para um mercado árabe e assim, eu queria realmente fortalecer o nome aqui no Brasil, porque eu entendi que poderiam aparecer outras propostas. Mas o que mais me seduziu ficar é porque a gente fez um esforço tão grande, né, com a questão do Vasco para ir para Libertadores e pré-Libertadores. Passa da pré-Libertadores, eu queria disputar a fase de grupos. Aquilo ali era uma construção nossa, a gente queria ver o resultado daquilo ali e entendia que aquilo poderia ser até uma propulsão para outras propostas vindo na frente, né? Mas logicamente que na situação, quando acontece 5 anos depois, em um país que eu tinha particularmente muito desejo de conhecer, que era o Japão, eu aceito porque existia os dois lados. Uma proposta de um país, financeiramente não era nem maravilhosa, mas um país que eu queria conhecer, e a questão da 777, das indefinições. Foram 3 ou 4 reuniões, em nenhum momento, nenhum tipo de esclarecimento em relação à continuidade ou não, quando eles se estabelecessem. E você falou desse tempo todo que você ficou no Flamengo, enfim, o Flamengo foi sua casa por 14 anos, mas enfim, a torcida do Vasco também é muito calorosa, né, com os profissionais que trabalham lá, e foram 2 passagens no profissional. Qual clube você se identifica mais hoje, assim, quando você para e pensa, cara, eu acho que aqui eu construí uma relação sentimental forte, assim, mais o Vasco ou mais o Flamengo? É difícil, João, fazer uma comparação assim, porque são 2 camisas pesadíssimas, né? Por isso que eu te falo, é um orgulho muito grande. Quando eu penso na minha carreira, eu tenho muita gratidão às pessoas que me ajudaram a chegar onde eu cheguei no profissional. E também muito orgulho, porque eu entendo que você fazer parte de 2 clubes desse tamanho, da maneira como foi o Flamengo, pelo tempo também, pelo meu primeiro título, depois de 10 meses apenas no estadual, e o Vasco pelas 2 vezes que eu passei, e assim, a gente conseguiu bons objetivos, né? Numa equipe que tem uma torcida extremamente calorosa, que realmente entende que não é o clube que tem uma torcida, é a torcida que tem um clube, que eles costumam dizer, né? E pela gratidão e o carinho que eu recebo nas ruas, fica uma admiração muito grande nas 2 camisas, né? E agora, Zé, para o futuro, você saiu do Criciúma, enfim, o que você pensa em relação ao seu futuro? Não, então... É Brasil, é exterior? Então, a gente está num período, né, que, de repente, uma oportunidade para o exterior eu levaria bastante em consideração. Mas, logicamente, que eu não posso fechar as portas para uma boa oportunidade também aqui no Brasil. Mesmo sabendo de todas as dificuldades que é se estabelecer aqui no Brasil, lógico que o nosso país está próximo de casa, está próximo dos amigos, seria fundamental também a gente entender qual seria o Covid, muito além do lado financeiro, é entender os objetivos, entender as estruturas, entender aquilo que você pode realmente fazer acontecer no clube. Então, não fecha as portas para nada, mas logicamente que nesse primeiro momento eu penso até em ter uma oportunidade, uma outra experiência fora. E às vezes a gente dá sorte que foi o Paulo Tuori, não foi? Foi o Paulo Tuori. Paulo Tuori veio aqui, uma semana depois ele já estava assinando com o Sport de Cristal lá do Peru. A gente dá sorte nesses horas. O Paulo é um capítulo à parte aí das pessoas que eu conheci, que me ajudam, né? Me ajudaram pelos conselhos. Cara, gente boa pra porque ele é um mestre, ele é um profissional que o futebol brasileiro precisava explorar mais. Por toda a experiência que ele tem, por toda a bagagem que ele tem, além de ser um baita de um profissional super campeão, né? Uma pessoa que realmente sentar com ele e conversar é uma aula cada vez que isso acontece. Agora, Zé, nessa questão que a gente vinha falando, porque o mercado do futebol brasileiro, a gente sabe que os bastidores são sempre muito agitados, os treinadores raramente têm tempo para treinar e raramente têm a oportunidade de ficar muito tempo no clube, mas fora isso, quando você falou que revisita muito a carreira, assim, quando você olha para os clubes que você passou, olha a sua carreira de maneira geral, você acha que tem alguma correção de rota que você tenha que fazer para talvez conseguir ficar de uma forma mais longeva nos clubes?
aqui do Brasil? João, Claro. eu acho que todo profissional tem que fazer esse tipo de reflexão, né? Logicamente que eu tenho certeza que o profissional comprometido é a primeira coisa que faz. Refletir e querer acertar, querer melhorar, né? Então, comigo não é diferente. E logicamente que cada vez que a gente tem um trabalho interrompido, há uma reflexão muito grande para que a gente possa acertar e melhorar para o próximo desafio. E agora eu queria falar um pouco dessa experiência que você falou no Catar, mas principalmente no Japão. Você mostrou muito interessado em ir para lá. Como é que foi assim? Então, o Japão, todas as pessoas que falavam do futebol, principalmente aquelas pessoas mais experientes que tinham trabalhado no Japão, falavam muito bem do país, né? Cara, tem um colega nosso, Vitor, que ele foi pro Japão, acho que foi ano passado, de férias. A gente fica zoando ele aqui pra caramba, porque ele não come peixe, né? Ah, é? Então ele foi pro Japão sem comer peixe, Teve cara. Eu falo, difícil. cara, como é que tu conseguiu Como o é que negócio pode? dele? A cidade que eu fui, para ter uma ideia, é considerado o melhor salmão e Pois é, atum cara. Pois é. do Japão, né? Tinha que estar aqui Então, pro assim, visto agora. Fala, cara, tu é louco, foi pro Japão sem comer não, peixe? tá Como é que louco. pode? Passou perrengue lá, mas assim, cultura maravilhosa, a educação, a organização, a disciplina, e isso reflete dentro do campo. Pô, assim, o Legal. nível de organização deles é impressionante. Então, ao mesmo tempo que é um choque, né, um aprendizado. Aí quando você volta para o Brasil, você tem alguns choques de realidade, né? Principalmente na questão do fluir do jogo, né? Há uma consciência muito grande no jogo do japonês que aquilo é um espetáculo que tem o respeito do torcedor que pagou o ingresso para te ver. Então, eles se sentem realmente com vergonha se eles estão parando o jogo de forma ilícita, vamos dizer assim, fazendo cera de forma exacerbada. Então, eles entendem e respeitam demais o torcedor. E o torcedor responde com muita educação. Tem as suas críticas, tem as cornetadas lá e não, mas de uma maneira sempre equilibrada. Então, é um choque de realidade muito grande, mas assim, quem tiver a oportunidade de jogar como os atletas e quem puder conhecer como o Vitor, tem que conhecer porque vale muito a pena. E nessa questão que você falou também lá no passado, lá atrás, da educação, do seu passado na educação, como é que foi isso misturar essa sua experiência como educador, como professor, como uma pessoa que estudou o esporte de maneira geral, o futebol também, misturar essa experiência sua com a experiência dos japoneses, que também é um país, é um povo que investe muito na educação. Ah, não tem dúvida. Sim, algumas coisas por ideal de vida eu achava que isso poderia acontecer com a gente aqui, né? Trazer algumas coisas para cá. Mas assim, mesmo tendo esse perfil, algumas coisas me chamaram muita atenção. Uma delas, uma vez eu estava com o meu tradutor do lado, né? E a gente tem um jogo em Tóquio, no Estádio Nacional de Tóquio, contra o UFC. E há um choque entre dois jogadores, nosso time, né? O Shimizu e eles. Os dois jogadores caem, né? E aí entra não só a maca, mas os médicos. E nesse momento, nesse 1 minuto, 2 minutos que se passou, eu acho que dava para ouvir qualquer zumbido de uma mosca passando. E aí eu chamo meu tradutor e pergunto, Daigo, o que está acontecendo? Porque está um silêncio. Ele falou, não, professor, é que você está vendo, o médico está se comunicando com a ambulância. E eles fazem silêncio para saber se a ambulância precisa entrar ou não. Coisas simples, né? Caramba. E aí, quando os dois jogadores meio que levantam e tal, e voltam para o campo, há uma salva de palmas muito grande, assim, e tal. Então, o respeito que eles têm para o médico que está ali. Era impressionante, o estádio lotado e um silêncio, como diz outro, silêncio ensurdecedor, porque aí ele falou, não, tá vendo, o médico está conversando com a ambulância. E a outra experiência que eu tive nesse sentido da educação, um jogo que a gente estava vendo um futuro adversário nosso, eu fui assistir esse jogo. E ele estava jogando contra uma equipe recém-vinda da Série B. E aí eu estou vendo no aquecimento, os dois times aquecendo, aquela canta daqui, canta dali. Quando os dois times descem para trocar de roupa e voltar, o estádio também fica em silêncio e o mestre de cerimônia dessa equipe, Júbilo, que vai jogar contra o Júbilo na semana seguinte, com o megafone, vira para outra torcida do outro lado e começa a falar, né? Novamente, não entendi muita coisa. Depois chamei o Daigo, tinha ido comprar alguma coisa. Quando ele voltou, o Daigo, o que aconteceu? Não, que eles estão parabenizando o Tokushima, que era a equipe que tinha subido, pelo acesso,
Caraca. e dando boas-vindas, porque Tucuxima é longe de Iwata. Então, boas-vindas e tal, o quê? Parará. Aí, quando todo mundo bate palma para a torcida de Tucuxima, aí depois entram as equipes e as equipes que torcem, cada um por seu, mas eles deram boas-vindas e também o parabéns por eles terem subido. Então, assim, surreal, né? Sim. Mas Então, agora te perguntar, nesse ambiente, sentiu um pouco de falta da rivalidade, talvez? eu acho assim, não é nem a rivalidade, porque existe a rivalidade, principalmente quando tem jogos na mesma cidade. região, né? Os derbys lá. Mas assim, eu percebo que em alguns momentos falta eu quero muito mais, eu quero aquela coisa a mais ali, principalmente nos momentos mais cruciais. Principalmente o jogador japonês me parece um pouco. Ele passa a responsabilidade, porque ele não tem aquela coisa de decidir, de tentar de novo e tal. Mas, enfim, é um futebol diferente e um futebol muito competitivo, né? Eles têm um projeto, né? A seleção está crescendo. A federação... A seleção feminina já é muito forte. Exato. A seleção masculina. Ele já tem o Campeonato Mundial da Seleção Feminina, se eu não me engano, foi 2010. Uhum. E eles têm um projeto, até 2050, ser campeão da seleção masculina, a federação. Então, antes, muito poucos jogadores japoneses saíam para jogar as outras ligas, porque era interessante estar ali. E agora tem Hoje não. Cada vez mais há uma motivação da própria federação de colocar esses jogadores para jogar, tanto que as principais equipes europeias, 1 ou 2 jogadores japoneses têm. E a seleção está ganhando, se valendo disso, né? Ganhando qualidade, ganhando muita vivência. Tanto que na última Copa do Mundo eles ganham da Espanha, ganham da Alemanha, perdem o último jogo para Costa Rica no grupo, mas já estavam classificados, vêm jogar com a Croácia, empatam com a Croácia, perdem nos pênaltis e a Croácia pega o Brasil. Era Japão e Brasil. Eles saem até na frente na disputa de pênalti. Então, uma equipe muito competitiva, já está classificada aí em primeiro lugar, com o pé nas costas. O último jogo contra a Arábia Saudita, a Austrália botou até o time reserva para jogar. Inclusive um jogador que era nosso lá do Shimizu. Com 18 anos ainda, e eles estão com esse projeto de fortalecer o seu futebol. Tenho certeza que o futebol japonês tem muita coisa ainda a evoluir e vai dar trabalho, porque eles aliam muita velocidade, a dinâmica de todo o futebol asiático, do esporte asiático de como um todo, e qualidade técnica, porque eles têm os fundamentos muito bem trabalhados, que a base da formação deles é o trabalho em cima de fundamento. Então, aquilo que normalmente se faz com 2, 3 toques, eles fazem com 1 toque e em velocidade. E aí facilita, né? Quando eles têm os melhores ali exercendo. Vai dar trabalho, pode ter certeza disso. Zé, a gente tá caminhando para o final do episódio, mas eu guardei uma história para o final. Se Bernardão não, quiser. só porque você falou, ele perguntou de rivalidade, só para deixar o clássico empatado aqui, um jogo pelo Flamengo que você lembra até hoje, um jogo pelo Vasco que você lembra até hoje, que só para deixar o clássico empatado e não ter... que marcaram, assim... Não, assim, o Flamengo, a final do Carioca, até por valer o título, né, cara? A gente sai perdendo pro Fluminense, vira o jogo para 2-1, 2017. Foi um jogo marcante, né? Foi do gol do Rodinei? Do Rodinei. O Diego Cavalieri era expulso. Isso, o Orejuela vai pro gol e tal. E o Vasco tem um jogo que eu achei muito marcante também. Tem vários também, né? Tem, mas assim, eu vou ficar com um jogo que a gente vira contra o Santos na Vila Belmiro, um gol de fora da área do Evander e uma de falta do Nenê, depois que o Ricardo Oliveira abriu 1-0. Então, assim, foram 2 jogos bem marcantes para minha carreira e importantes para aquele momento, tanto de Flamengo, com o título carioca, e o Vasco, dentro de uma sequência ali de 11 jogos sem perder. Legal, agora pra torcida não ter ciúme, não tem nada disso. Cara, pra fechar, eu tava lendo uma entrevista sua antiga, você falava do sonho que você tinha de ver um jogo da Champions League, e você viu Atalanta e Valência em fevereiro de 2020, ali no San Siro. Aquele jogo. Exatamente, esse jogo, cara. Eu queria que você contasse essa história pra gente. Melhor você contar do que eu, assim. Então, eu tinha separado esse ano, né, 2020, esse início de ano, para fazer um tour, porque pelas raízes italianas e por ter trabalhado na Itália no futsal, eu fiz algumas amizades e uma pessoa aqui do Brasil também me ajudou muito a fazer um contato com o Stefano Mauri, que era foi jogador da seleção italiana, da Lazio, e ele hoje está trabalhando agenciando jogadores.
E aí com um agente que a gente tem aqui, meu agente, ele fez o contato e também a gente conseguiu estadia lá com o pessoal que eu conhecia e a gente foi para a Itália. O Stefano Mauro fez o Cicerone e a gente correu vários locais e se baseou em Roma para fazer com a Lazio. Eu fiquei uma semana na Lazio ali. E aí o pessoal me deu todo... E era o Simone Inzaghi, conversou comigo, me falou bastante do jogo e tal. Era o coordenador, o Ângelo Peruzzi, que foi o goleiro muito tempo da seleção italiana e tal, eles me deram maior atenção, a gente ficou uma semana ali, depois começou a subir e rodar, fomos a Milão, fomos a Atalanta, fomos na equipe que estava subindo, Benevento, a gente viu vários jogos ali, e na volta, o grande final era assistir Valência e Atalanta no San Siro, porque o estádio de Bérgamo estava sendo ampliado, e depois descer a Roma e voltar para o Brasil. E foi assim, a gente teve ali, conseguiu o jogo, é um grande sonho. 4-1 Atalanta. 4-1, isso mesmo. O time já estava... o Gasperini, não, e um time que eu queria ver também, né, jogar uma visão em loco do sistema de 3 zagueiros, ele estava muito bem definido, e eu fui lá, enfrentei o metrô, aí a última parte ali de lotado e tal, vejo o jogo, um jogaço, tô saindo. O jogo lotado não tem jeito, não tem como fugir. Cara, e depois quando a gente chega aqui, dali eu vou para Roma e volto para o Brasil, quando a gente chega aqui a gente sabe que o primeiro caso do Brasil veio de Milão para São Paulo. De Covid. E aquele jogo lá, tanto que Bérgamo foi uma das cidades que mais foi impactada, né? O Hospital Maggiore, que é a referência, é de Bérgamo, e muitas pessoas que estavam naquele jogo tiveram Covid ali naquele momento ali, e essa pessoa que veio de Milão para São Paulo parece que teve contato com alguém que estava na partida também, eu veio do lado da partida, então assim, uma coisa... Eu cheguei em casa, eu tinha um aniversário, se eu não me engano. O prefeito da cidade chamou de bomba biológica, Bomba biológica ali, eu guardei essa reportagem, está comigo lá, e eu cheguei em casa, eu não quero ver ninguém assim da minha família, porque a gente tinha um aniversário, alguma coisa, eu falei, não, eu não vou, porque muitas pessoas velhas... Graças a Deus eu não tive nada, né? Ninguém teve nada lá em casa e a gente ficou com isso, né? Um jogo maravilhoso que ficou marcado por ser esse jogo que até foi apelidado de bomba biológica. Caraca, mas graças a Deus na família não nada, teve nada. Graças a Deus. Graças a Deus, ficou só a história lá, as fotos lá. Era a reportagem do Globo? Aquela reportagem, tá vendo? Reportagem da casa, tá vendo? É isso aí, da casa, é isso mesmo. Bem, a pandemia a gente cobriu bem. É verdade. Não, mas cara, queria agradecer demais, assim, pela presença. Bernardão também. Foi show de bola o papo, muito legal. Muito legal, acho que não é à toa que te chamam de professor, assim, no futebol. Eu espero que a gente, além de, como treinador, te veja também nesse caminho aí da educação, porque eu acho que vai ser muito importante. Sem dúvida. Pro futebol carioca, pro futebol brasileiro, pro esporte brasileiro, como a gente fala. E quando você quiser, os portas de Toque e Passe estão abertas aí. Espero que a gente dê sorte também para ti, que daqui a uma semana a gente esteja noticiando aí que o Zé Ricardo acertou com algum clube, ou aqui no Brasil, ou fora do Brasil também, mas que você aproveite esse tempinho de descanso aí com a família, com a Paula, com o Alessandro, tá? Valeu. Obrigadão pela presença. Obrigado, João. Foi um prazer, Bernardo. Valeu pelo convite aí. Sempre que precisar, tuas ordens. Valeu. Pessoal, esse foi mais um Toque Passa. Espero que vocês tenham gostado. E semana que vem tem mais. Valeu.